Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: jovem é condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo crime de latrocínio de Leonardo da Silva de Almeida, de 22 anos, morto no centro de Santa Maria. Polícia Civil de Santa Maria apreende mais de R$40 mil em drogas. Santamariense é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Venâncio Aires. Após declarações preconceituosas, vereador é expulso do partido. E veja também: Prefeitura assina ordem de serviço para revitalizar a iluminação do Parque Itaimbé. A empresa tem 5 dias para começar o trabalho. E ainda, aos 35 anos, judoca Maria Portela se aposenta. Em entrevista ao Diário, ela falou sobre a decisão sobre Santa Maria e o futuro da atleta. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Um jovem de 20 anos foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte de Leonardo da Silva de Almeida, de 22 anos, no centro de Santa Maria. O crime aconteceu na madrugada do dia 15 de setembro de 2022, na rua Coronel Niederauer, após a festa da Calorada Segura, na Praça Saldanha Marinho. A sentença foi divulgada pelo advogado Daniel Toneto, que trabalhou como assistente de acusação. O outro preso, também acusado da morte, foi excluído do processo e passará por uma avaliação médica para avaliar se tem ou não problemas psiquiátricos. 5 adolescentes chegaram a ser apreendidos na época do crime, mas foram soltos. Os 2 acusados do roubo seguido de morte estão presos desde o dia 26 de setembro do ano passado. Leonardo foi morto com pelo menos 2 tiros e 2 golpes de facão na cabeça. Ele caminhava com o irmão de 18 anos pela rua Coronel Niederauer, quando, em frente ao quartel dos bombeiros, foram abordados por um grupo de 7 suspeitos que anunciaram o assalto. Mesmo as vítimas tendo entregue os pertences, Leonardo foi atingido. Os suspeitos fugiram do local logo após o crime. Leonardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil prendeu no dia 26 de setembro 2 dos 7 suspeitos de participação da morte. E ainda nessa edição do JD, nós voltamos com mais informações da área de segurança pública. As vacinas bivalentes que começaram a ser distribuídas em Santa Maria protegem a população contra 2 versões do vírus de uma vez só. Mas você sabe exatamente o que é essa vacina, como ela funciona e quem pode se imunizar? O combate ao coronavírus no Brasil voltou a ser uma prioridade em 2023. O Ministério da Saúde acredita que, para diminuir a transmissão do vírus, os números de casos confirmados e óbitos de brasileiros em decorrência da doença, a melhor aposta ainda é a vacinação. Conhecidos como monovalentes, os primeiros imunizantes contra a Covid-19, criados ainda em 2020, eram compostos pela cepa original do vírus SARS-CoV-2, responsável por causar a doença. Na medida em que novas variantes do vírus foram surgindo, como a Gama e a Ômicron, enxergou-se a necessidade de investir mais em pesquisas para reformular as vacinas já existentes e garantir uma resposta imunológica maior contra a doença. É nesse contexto que as vacinas bivalentes são elaboradas e passam a ser distribuídas com o propósito de proteger contra 2 versões do vírus de uma vez só. Na composição, além do vírus original, os imunizantes agora contam com as cepas mais recentes da doença, incluindo das subvariantes da Ômicron BA4 e BA5. No início de fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde distribuiu os primeiros lotes de vacinas bivalentes entre os estados brasileiros. Os repasses foram feitos antes do início oficial da primeira fase da campanha, que integra o Programa Nacional de Vacinação este ano e começou na segunda-feira. Até o momento, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu e distribuiu cerca de 355 mil vacinas aos municípios gaúchos, para imunizar os grupos considerados prioritários e que são compostos por pessoas mais suscetíveis a desenvolver casos graves da Covid-19. Conforme a Secretaria, o público estimado para esta primeira etapa no Rio Grande do Sul é de 1.200.000 pessoas.
sendo mais de 30 mil em Santa Maria. Inclusive, uma parcela desse público já pode ter sido imunizada. Em 14 de fevereiro, Santa Maria começou a vacinar com doses bivalentes pessoas em instituições de longa permanência e, no último sábado, ampliou a campanha para pessoas com 70 anos ou mais, aplicando mais de 2.000 doses até o momento. Desde o anúncio das ações, muita gente tem perguntado sobre quem pode receber essa nova dose e quando ela será aplicada na população em geral. Para alguns questionamentos, o Ministério da Saúde já tem respostas. Entretanto, outras dependerão das porcentagens de cobertura vacinal contra a Covid-19 alcançadas em todo o país. Para receber essa dose, por exemplo, é preciso ter concluído pelo menos o esquema primário de vacinação, que é composto por dose única ou 2 doses de vacinas monovalentes feitas há 4 meses. Atualmente, 5.700.000 pessoas estão com alguma dose em atraso contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Deste quantitativo, mais de 138 mil entre crianças, adolescentes e adultos são de Santa Maria. A fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, do Patriotas, ao abordar o caso dos mais de 200 trabalhadores resgatados em situação similar à escravidão em Bento Gonçalves, repercutiu nacionalmente. O vereador usou a tribuna na tarde de ontem para pedir que produtores da região não contratassem mais trabalhadores vindos da Bahia. Sugeriu também que dessem preferência aos trabalhadores vindos da Argentina. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Então vamos abrir o olho ao povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60, mais os direitos. Concluir. A fala provocou indignação entre autoridades e entre a população e motivou notas de repúdio. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Caxias se manifestou dizendo que não compactua com nenhuma manifestação de preconceito, discriminação, racismo ou xenofobia. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou em seu Twitter que o discurso do vereador contra o Nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. O vereador Sandro Fantinel foi expulso do Partido Patriota na tarde desta quarta-feira. Santa Maria poderá ter passeio de trem turístico até a Quarta Colônia. Um diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária esteve na cidade e em Restinga Seca para verificar as condições das estações e a viabilidade do projeto. Neste ano, a intenção é fazer 4 passeios experimentais entre as 2 cidades. Dependendo da procura, existe até a possibilidade mais remota de ser implantado um passeio semanal. A última viagem em trem de passageiros que partiu de Santa Maria foi em fevereiro de 1996. A estação ferroviária estava lotada nesse dia, que marcou o fim de uma era de glória da ferrovia. Quase 30 anos depois, a Gare está abandonada e depredada, em total ruína. Mas surgiu uma esperança de retomada do trem de passageiros. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária pretende fazer 4 passeios turísticos ainda este ano entre Santa Maria e Restinga Seca na Quarta Colônia. A ideia é usar um trem como esse, com locomotiva movida a óleo diesel, fabricada em 1957, e vagões de passageiros dos anos de 1930 a 1960. Os planos são que o passeio parta de Restinga Seca, com cerca de 500 pessoas,
às 8 horas da manhã de um sábado e domingo, chegando na Gare de Santa Maria por volta do meio-dia para os turistas passearem por locais como Vila Belga e retornarem de ônibus à Restinga Seca. O mesmo trem deve partir de Santa Maria no início da tarde com outros 500 passageiros até Restinga e com o retorno também de ônibus. O projeto ainda é experimental e depende da liberação da concessionária Rumo, que precisa liberar ainda o uso dos trilhos. Se houver uma grande procura, existe a possibilidade ainda remota de, no futuro, haver um passeio fixo, uma vez por semana. Os vereadores Adelar Vargas, Bolinha, Ademar Pozobon e Alexandre Vargas estão em Brasília desde terça-feira para visitar parlamentares em busca de emendas para Santa Maria. Além de políticos ligados à região, o trio baterá na porta de deputados de fora da cidade que foram bem votados por aqui, como Luciano Zucco, do Republicanos. Na tarde de ontem, os vereadores se reuniram com o senador Hamilton Mourão para pedir uma emenda para a pavimentação da Rua Pedro Santini, trecho de acesso a condomínios residenciais, além de reivindicações da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, APAI. Já hoje, uma das agendas do trio foi com o conterrâneo e ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, do PT. A Prefeitura de Santa Maria assinou a ordem de serviço para revitalizar a iluminação do Parque Itaimbé. O serviço deve iniciar em 5 dias. Representantes da Prefeitura de Santa Maria assinaram a ordem de serviço para execução da iluminação pública do Parque Itaimbé. O trabalho é referente à iluminação do local entre as ruas Silva Jardim, Venâncio Aires, Tuiuti e Pinheiro Machado. A empresa responsável é a Eletrotec Sistemas de Energia de Passo Fundo. O serviço está orçado em mais de R$458 mil. A empresa tem 5 dias a contar da assinatura da ordem de serviço para começar o trabalho. E o prazo de execução do serviço é de 120 dias consecutivos. E esse prazo também começa a contar a partir da assinatura da ordem de serviço que ocorreu na terça-feira. A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada pelo secretário de Esportes e Lazer, Gilver Ribeiro, e pela secretária adjunta de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, Jéssica Sene. Também estiveram presentes o superintendente de Elaboração de Projetos, Luciano Teixeira Dotto, e o fiscal da obra pelo Executivo Municipal, o engenheiro elétrico Douglas Johan. Pela empresa estavam a engenheira civil Natália Devins e o responsável pelo setor de compras, Sandro Sampaio. E nós voltamos agora com as informações da área da segurança pública. Foi apreendido 40 mil em drogas em Santa Maria e 4 pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico e associação ao tráfico na tarde de ontem. A ação realizada pela 3ª Delegacia de Santa Maria ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua Andradas, no bairro Bonfim. Os detidos são 2 jovens de 19 e 18 anos e 2 jovens de 20 e 18 anos, nenhum deles com antecedentes criminais. Ao todo, os policiais apreenderam 49 comprimidos de êxtase, pontos de LSD, cocaína, MDMA, 1,5 kg de maconha, haxixe e um carro. O local onde os entorpecentes foram apreendidos funcionava como um centro de distribuição e depósito. Dali, a droga era repassada a terceiros que realizavam a entrega diretamente aos usuários. As mulheres detidas foram encaminhadas ao Presídio Regional de Santa Maria e os homens à Penitenciária Estadual. E um jovem foi preso em flagrante na tarde de ontem após ser flagrado com uma carga de maconha e dinheiro na RSC 287 em Santa Maria. A prisão aconteceu no quilômetro 231, bem próximo ao pórtico do avião no bairro Camobi. O veículo que o suspeito estava foi monitorado pelo setor de inteligência e no veículo foram apreendidos 21 tabletes, aproximadamente 15 quilos de maconha, R$3 mil em dinheiro e um celular. Aos policiais, o suspeito disse que estava vindo de Florianópolis. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Federal de Santa Maria e depois à penitenciária. E o caso vai ser investigado pela Polícia Federal.
E um homem natural de Santa Maria foi encontrado morto em um arroio em Venâncio Aires. A vítima é identificada como Jonathan dos Santos Azevedo, de 36 anos. O crime teria acontecido na segunda-feira e, conforme a polícia, o homem tinha antecedentes criminais. O corpo foi encontrado enrolado em um cobertor com um ferimento na cabeça e boiando nas águas do Arroio Castelhano. Ele foi identificado pelas tatuagens e também com o apoio dos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Santa Maria. Ao BEI, a irmã da vítima contou que o irmão morava em Santa Cruz há cerca de 5 meses e trabalhava em uma fábrica. Ele tinha uma filha de 2 anos e a atual companheira está grávida de 5 meses. O resultado do exame de necropsia está sendo aguardado e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Venâncio Aires. E aconteceu hoje mais uma audiência na Justiça Civil do caso Gabriel Marques Cavalheiro, jovem que foi encontrado morto após uma abordagem de policiais da Brigada Militar. A audiência começou 1h30 da tarde e não tem hora para terminar. Os depoimentos ocorrem no Fórum de São Gabriel. Estão previstos para depor o capitão Magno Siqueira, um funcionário do Posto Médico Legal de Santa Maria e pelo menos 4 testemunhas. As testemunhas que moram em São Gabriel fazem os depoimentos pessoalmente. As pessoas que não residem na cidade falam por videoconferência. Os réus não estão presentes no local. Agora a gente fala de esporte, porque hoje a judoca Maria Portela, revelada para o esporte no projeto Mãos Dadas aqui de Santa Maria, anunciou que vai se aposentar da carreira de atleta profissional. No início da tarde de hoje, ela falou com o repórter Gilson Alves. Foi uma decisão que eu refleti muito e entendo que são fases na vida. Hoje eu tenho 35 anos e me vejo pronta para viver outras fases, outras versões da Maria. E então eu decidi que talvez fosse o momento exato de encerrar minha carreira, de não insistir um pouco mais ou me frustrar, enfim. Acredito que eu posso somar muito dentro do esporte, com toda a experiência, com todas as oportunidades que eu tive dentro do esporte de uma outra maneira e não necessariamente lá lutando no Xiaojou. Uma trajetória bem regular, né? Eu atingia o número 1 do ranking mundial no ano de 2017, sendo a número 1 do Brasil desde que eu entrei na seleção brasileira. Então, eu só olhando para trás hoje, apesar de não ter conquistado a medalha olímpica, ter participado de 3 ciclos consecutivos, eu sei o valor disso tudo, eu sei o valor dessa trajetória e eu me sinto muito grata por todas as conquistas, porque, na verdade, não é a medalha em si, mas foram todos os aprendizados e toda a evolução que eu tive durante todos esses anos. Santa Maria tem meu coração, né? Eu sou natural de Júlio de Castilhos, mas eu cresci e tive uma grande oportunidade através do esporte nessa cidade. Eu sempre tive um carinho gigante por todas as pessoas, sempre torcendo e acompanhando pela minha jornada, pela minha trajetória. Eu também sempre tive apoio dos grandes empresários, enfim, que no início da minha carreira foi muito importante, né, para que eu pudesse ter condições de viajar e começasse essa jornada. Santa Maria tem um projeto Mãos Dadas, que foi o projeto que me viu pela primeira vez, né? A Sensei Aglaé Pavone e a Sensei Cáceres foram as pessoas responsáveis por me ver e por acreditar que eu teria potencial de ser uma grande atleta. Claro que a minha família ainda vive em Santa Maria, então eu estou sempre presente, pouco durante finais de semana, devido sempre à rotina de viagens e competições, mas a minha família continua morando em Santa Maria, então Santa Maria tem meu coração, foi o berço de tudo e a minha base, né? Toda a minha base está em Santa Maria, então eu só tenho a agradecer por todo esse povo que está sempre do meu lado, me apoiando, independente da vitória ou da derrota. Agora, eu tenho novos desafios, eu não tenho nada concreto ainda, a não ser, eu estou trabalhando numa mentoria comigo, eu estou fazendo uns cursos de formação em coach, porque eu levo essa questão mental para os atletas muito a sério,
e eu acredito que posso somar muito em relação a isso. Então, eu estou estudando essa parte mental, como eu posso ajudar os atletas. E, claro, né, o judô, ele faz parte de mim. Eu não pretendo tirar o kimono, eu só ainda não defini onde e como eu vou fazer, mas eu pretendo também, sim, ser treinadora, estar ali ativa do outro lado, compartilhando toda essa experiência. Também já estou comunicando em relação às palestras, aos seminários, enfim, toda essa questão eu estou organizando agora na minha vida, porque é uma nova rotina. Eu estou acostumada a viajar bastante, treinamento, competição, e agora estou reorganizando tudo. Mas, a princípio, eu continuo aqui em Porto Alegre. Ainda nada definitivo, mas é aqui que é a minha casa, a princípio. E estou conversando com a Sojipa para essa questão de treinadora. Vamos ver como é que vai ficar. Uma grande atleta, e a gente deseja sempre uma boa sorte nessa nova fase da vida e também da carreira da judoca Maria Portela. E a seguir, Santa Maria registrou mais de 730 novos casos de sífilis no ano passado. O aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis preocupa e ao vivo nós vamos estar falando com um especialista aqui no JD. Nós vamos agora para o intervalo, vamos acompanhar como que está o finalzinho de tarde, imagens ao vivo registradas no Morro das Antenas. A gente pode ver uma nuvem bem carregada, porque existe uma previsão de pancadas de chuva ainda aqui em Santa Maria, mas não deixa de ser uma belíssima imagem para quem está nos acompanhando através da TV Diário. Agora são 6h28, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends, come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa, agora tô com ela. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Santa Maria registrou mais de 730 novos casos de sífilis em 2022. A doença é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Apenas em janeiro deste ano, 56 novos casos foram registrados. E o aumento desses casos de doenças sexualmente transmissíveis preocupa. E ao vivo eu vou conversar então hoje aqui no JD com o médico infectologista e também professor da UFSM, Alexandre Schwarzbold. Seja muito bem-vindo aqui no JD para a gente falar de um assunto realmente muito importante que as pessoas têm que ficar atentas, né, doutor? Eu já gostaria que o senhor explicasse então para a gente o que são essas chamadas infecções sexualmente transmissíveis. Boa noite. Boa noite. De fato, infecções sexualmente transmissíveis, antigamente a gente chamava de doenças sexualmente transmissíveis, mas no passado se chamavam de doenças venéreas, né, ligada a Vênus, deusa do amor. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, como o nome diz, são aquelas doenças que são predominantemente transmitidas pelo sexo, através do ato sexual. Isso não quer dizer que é exclusivamente transmitido pelo sexo, mas é principalmente transmitido pelo sexo. Nós agora falávamos, por exemplo, você dava os dados da sífilis na nossa região, como no país, ela é uma infecção, classicamente uma infecção sexualmente transmissível, ainda que ela possa ter outras formas de transmissão também. E, doutor, esses números realmente estão chamando a atenção das autoridades, das pessoas. A gente tem visto, inclusive, campanhas, né? No Carnaval a gente viu muitas campanhas com relação a essas doenças. Quais são as doenças mais comuns, as ITs que a gente chama, né? As mais comuns? Eu diria que nós temos em torno de 10 doenças muito comumente transmitidas através da via sexual. Se a gente pudesse dividir elas, classificá-las de um modo um pouco mais didático, nós temos doenças que são transmitidas e que produzem corrimentos, né? Corrimentos no homem, corrimento uretral, através do pênis, ou corrimentos através da vagina. Então, no corrimentos vaginais, onde em geral é avaliado muito pelos profissionais da ginecologia, são a candidíase, nós temos as vaginoses, são doenças específicas que são transmitidas pelo sexo e que podem gerar problemas para as mulheres. Existe também um outro tipo de doença sexualmente transmissível, chamada infecção sexualmente transmissível, que são as que produzem úlceras, aquelas lesões, feridas nas regiões genitais, no pênis, na vulva, na vagina e eventualmente no ânus. Essas são mais de um número de doenças e que necessariamente um médico, um profissional de saúde precisa avaliar e poder encaminhar o seu tratamento. Então ali está, por exemplo, a donovanose, o linfogranuloma venéreo, né, o chamado cancroide ou cancro mole. Essas doenças são muito prevalentes no nosso meio e quando chega no profissional identifica logo essas úlceras, essas feridas e deve encaminhar o tratamento tanto dessa pessoa quanto dos parceiros. E aí nós temos algumas infecções que são ditas um pouco mais silenciosas, ou seja, elas demoram para apresentar sintomas e que são consideradas infecções sexualmente transmissíveis. Uma muito conhecida é o HIV, obviamente o vírus que gera a SIDA, a AIDS, mas também o vírus de hepatite B, né, são os chamados Hs, por exemplo, né, a infecção pelo HPV, né, o HPV é outra infecção importantíssima, e essas entram num capítulo um pouco das infecções sexualmente transmissíveis silenciosas. Vou associar uma outra que é uma doença inflamatória nas mulheres, pélvica, causada pela clamídia. Elas não dão sintomas tão explícitos. Então, deve-se procurar o serviço de saúde para fazer exames clínicos e, inclusive, fazer sorologia, exames de sangue que nos mostram isso. Né? Doutor, a prevenção, sem dúvida, continua sendo a melhor solução, né? O preservativo, se for utilizado da forma correta, protege 100% dessas infecções? Sem dúvida, a melhor estratégia é a prevenção e a prevenção passa pelo uso da camisinha, pelo uso do preservativo, seja o preservativo feminino, seja o preservativo masculino. O preservativo masculino tem dados de muito mais consistência, de dados de muito mais segurança
quando adequadamente utilizados. Ou seja, é importante que se aprenda a usar a camisinha e se use de fato a camisinha e o preservativo, porque ela é ainda a principal estratégia para prevenir a transmissão, desde que adequadamente utilizado. Existem outras estratégias dependendo da infecção sexualmente transmissível que a gente aborda. No HIV, por exemplo, existe a estratégia de pessoas que têm uma exposição mais frequente e que, obviamente, participem de determinadas categorias sociais de usar medicamento para prevenir a transmissão. Então, deve-se procurar um serviço de saúde que orienta nesse sentido, através do uso de medicamentos preventivos. Mas eu diria que o uso do preservativo, da camisinha, é a estratégia mais segura, né? E doutor Alexandre, o senhor falou a respeito, né, de alguns sintomas, né? Muitos sintomas são silenciosos, mas tem os sintomas que a pessoa já identifica, né? Em que momento já tem que procurar ajuda quando suspeita de alguma coisa? Em que momento deve ser feito isso? Eu diria que até o importante é procurar o serviço de saúde quando está tendo uma modificação clínica qualquer. A pessoa tem sintomas diferentes, não somente no trato genital, mas, por exemplo, no caso das mulheres, de sintomas abdominais. Ali, talvez um serviço de saúde possa descobrir, de modo indireto, que se trata de uma infecção sexualmente transmissível. Quando ela está tendo uma mudança de hábito importante da vida sexual, quando está tendo uma frequência mais alta e principalmente com parceiros diferentes, já são situações para se investigar. Do ponto de vista de sintomas, os sintomas em qualquer órgão genital diferente da rotina, diferente do normal dessa pessoa, como eu citei, por exemplo, corrimentos, quando há um aumento de determinados gânglios, né? Principalmente na área da virilha, quando tem secreções, é muito importante, ou dores, né? Lesões com feridas dolorosas, qualquer um desses sintomas já indica a necessidade de procurar um serviço de saúde. É ali que a gente pode fazer um diagnóstico que diferencia uma infecção de outra. Perfeito. Doutora, a gente falou dos preservativos, né, do uso da camisinha. No consultório, até mesmo, né, na experiência que o senhor tem, os jovens estão deixando de usar o preservativo. A gente sabe que há alguns anos, né, campanhas fortes estimularam e conscientizaram as pessoas da importância, e a impressão que a gente tem é que os jovens, essa nova geração, está deixando um pouco de lado o preservativo. Exato, isso é uma situação que é nova, essa volta ao abandono do uso do preservativo, é um equívoco enorme. Eu faria um paralelo muito semelhante, resgatando a questão do preservativo, com a necessidade de máscara no período mais crítico da pandemia do Covid. As pessoas demoraram um pouco para incorporar a necessidade delas, depois perceberam quando houve uma redução de casos, e agora, claro, novamente, de algum modo cederam e usaram menos a máscara do que no passado mais crítico. O preservativo é um pouco isso. As pessoas, quando elas acharam que tinham um controle maior dessas doenças e dessas infecções sexualmente transmissíveis, elas passaram a ficar longe do preservativo. Mas é fundamental que elas saibam que essa é a estratégia mais eficaz e mais efetiva de prevenção. Existem outras estratégias ditas combinadas e que a gente utiliza para evitar a infecção, são infecções transmitidas pelo sexo. Mas eu diria que o preservativo é mais amplo no sentido de que previne uma série de outras infecções, né? Eu, por exemplo, não citei aqui a herpes, né? A herpes é muito frequente, além da sífilis, e elas só são inibidas através de um sexo dito seguro. Sexo seguro é sinônimo de uso de preservativo, de uso de camisinha. E esta barreira mecânica ela é mais efetiva do que qualquer outra estratégia. E eu acho que é muito das pessoas não verem do seu lado essa situação. E só quando elas estão diante de um caso ou de uma situação anormal é que elas talvez percebam a necessidade de prevenir algo que é lá mais longo na sua vida, né? Perfeito, então, doutor Alexandre Schwarzbold, ao vivo aqui no JD, médico infectologista e também professor da UFSM. Podemos encerrar, de repente, com alguma dica, algum recado específico sobre essa questão para que os números aqui em Santa Maria não aumentem ainda mais, doutor? Eu acho que sífilis, que foi citado, nos lembra um alerta muito importante. Sífilis é principalmente uma doença adquirida através da transmissão sexual. Transmissão sexual, como dito, a gente usa preservativo para evitar. E lembre, sífilis, elas vão mostrar sintomas e agravamentos lá no futuro. E no caso de uma mamãe, no caso de uma mulher, estando grávida, o grande risco da criança adquirir uma infecção muito grave através da sífilis. Portanto, use preservativo, acho que essa é a melhor estratégia para a gente evitar e cuidar da saúde do bebê. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no JD.
E nós seguimos então com o JD. No próximo bloco nós temos mais notícias, inclusive da área de segurança pública. Ao vivo, o repórter Lennon de Paula vai nos trazer mais informações. E nós vamos então para o intervalo acompanhando como que está a movimentação do trânsito aqui na nossa cidade. Estamos vendo imagens da RC 287, agora um movimento tranquilo nessa região que a gente está acompanhando com as imagens. E nós vamos então para um outro ponto aqui da cidade. Em Santa Maria, estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Presidente Vargas, agora que são 6h42, o trânsito fluindo normalmente por ali. Vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria. Sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho. E Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E foi divulgado o resultado preliminar do edital Ocupação do Teatro 13 de maio de 2023, com os projetos que estão habilitados para a etapa de seleção. A iniciativa da Secretaria de Cultura vai disponibilizar 15 datas para apresentações artísticas com direito à cobrança de ingresso. Quem não teve os projetos habilitados tem até o dia 3 de março para encaminhar os recursos. E agora as informações do esporte. O time de futebol americano Santa Maria Soldiers está selecionando novos jogadores. As inscrições devem ser realizadas de forma online. A fim de fortalecer o grupo de jogadores para a temporada 2023, o Santa Maria Soldiers está selecionando atletas de forma online.
Para participar, o interessado deve acessar o Instagram da equipe, @smsoldiers, e preencher um formulário. As avaliações serão feitas conforme o currículo do jogador e também por vídeos de partidas ou treinamentos do postulante. Os concorrentes que chamarem a atenção serão convocados pela direção do Santa Maria Soldiers. De acordo com João Ilgen Fritz, jogador e diretor de marketing da equipe, na seletiva, o intuito é fortalecer o grupo de jogadores para a disputa dos campeonatos deste ano. A chegada do técnico mexicano Eric Pérez pode contribuir para atrair um maior número de atletas. O time santamariense estreia no Gauchão de Futebol Americano no dia 12 de março, fora de casa, na região metropolitana de Porto Alegre, diante do Canoas Bulls. O segundo compromisso da primeira fase do estadual será no dia 26 de março, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria, mesmo local onde os soldados irão treinar neste sábado, a partir das 14 horas. No segundo semestre, o desafio dos Soldiers será a BFA, Campeonato Nacional da modalidade. E já que estamos falando dos Soldiers, as meninas do Santa Maria Soldiers vão jogar no estadual de flag feminino. A Federação Gaúcha de Futebol Americano divulgou o formato da disputa e também as datas. 5 equipes vão participar do campeonato. Na etapa de abertura, que acontece no dia 21 de maio, as meninas do Santa Maria Soldiers vão duelar com os Chacais de Santa Cruz do Sul e o Coroados de Erechim. Já na segunda etapa, que será disputada na cidade de Carlos Barbosa, no dia 25 de junho, elas enfrentam o Lions de Porto Alegre e os Chimangos de Carlos Barbosa. E a gente, é claro, fica aqui na torcida. E agora nós voltamos a falar sobre as notícias da área de segurança pública. Ao vivo aqui no JD está o repórter Lennon de Paula, que tem informações sobre um caso que está acontecendo e aconteceu em Itaara, né, Lennon? Lennon está apurando essas informações e já tem detalhes para a gente aqui no JD. Boa noite para você. Boa noite, Kellen. Boa noite aos espectadores. Exatamente, um homem de 53 anos, investigado por abusar do próprio enteado e também por filmar os abusos, se entregou à polícia na última sexta-feira. Conforme informações, em fevereiro, a vítima teria relatado ao tio, a vítima, um adolescente que teve a idade e a identidade preservadas em função de tratar de crimes envolvendo menores. O adolescente teria relatado ao tio sofrer abusos do padrasto e também teria afirmado que os abusos sexuais ocorriam com frequência, que também era agredido fisicamente com o uso de cintos e de calçados, e justamente afirmou aos policiais que as agressões eram filmadas e que ocorriam quando a mãe não estava em casa. No dia 17 de fevereiro, a Brigada Militar atendeu esta ocorrência e teria também feito a diligência na própria residência do suspeito. Em visita à residência do suspeito, o homem de 53 anos teria admitido verbalmente aos policiais que teria cometido esses abusos e foi levado, então, no dia 17 de fevereiro, para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para registro da ocorrência. Por não haver elementos para prisão em flagrante, o abusador ele foi ouvido e liberado. No entanto, a partir do registro da ocorrência na Polícia Civil, um inquérito foi instaurado, cujas investigações estão a cargo da Delegacia de Polícia de Itaara. O titular da DP de Itaara, delegado Marcelo Arigoni, afirmou que o inquérito está em fase de conclusões e confirma ter solicitado ao Poder Judiciário um mandado de prisão preventiva do suspeito, visto que ele não foi preso em flagrante na ocasião em que ele foi apresentado no registro da ocorrência. Em cumprimento a este mandado de prisão preventiva, o suspeito, este homem de 53 anos, se apresentou junto com um advogado no CIOSP, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que fica, anexo ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. Ele se apresentou junto com o advogado e, após os procedimentos legais, o exame de corpo de delito e também o registro do cumprimento deste mandado, ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria, isso na última sexta-feira, dia 24. O celular deste suspeito foi apreendido para a perícia e as imagens destes abusos que estariam contidas neste aparelho devem servir também para as investigações, Kelly. Que ótimo, então, Lennon, um caso elucidado, então a pessoa acabou se entregando e a gente fica aqui pensando nessa família, nesse jovem também, esse adolescente que foi abusado. Lennon, muito obrigada, então, pela sua participação. O Lennon que volta agora para a redação para trabalhar com outras notícias, né, Lennon, para o programa logo mais, né? Que horas o seu programa com outras informações da área de segurança pública? Exatamente, aproveito para fazer o convite aqui de todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 22h30
às 23h30, Plantão B, segunda edição. Na edição de hoje também vamos trazer uma entrevista com Edson Almeida, ele que é pai do Eric, que foi vítima de latrocínio no mês de setembro de 2022 e teve uma decisão judicial em favor da condenação de um dos réus envolvidos neste caso, inclusive a reportagem que abriu esta edição do JD. Convido a todos, então, hoje, Plantão B, de segunda, né, das 22h30 até as 23h30 aqui na Rádio CDN e também em live em facebook.com/bei.notícias. Muito bem, muito obrigada, Leno, pela sua participação. E no próximo bloco aqui no JD você vai ver os detalhes da previsão do tempo. Hoje, 1º de março, a gente vai conferir como que vai ser o março aqui para Santa Maria e também para a nossa região. Vamos então para o intervalo? Vamos acompanhar imagens ao vivo do trânsito. Estamos vendo Astrogildo de Azevedo com acampamento, imagens ao vivo, as imagens das câmeras do CIOSP nos mostrando o trânsito neste momento. O trânsito bem tranquilo, porque o sinal a gente está vendo está fechado e o trânsito está tranquilo ali no local. Vamos ver um outro ponto? Vamos ver então imagens aqui de Santa Maria, acampamento com Pinheiro Machado, trânsito também fluindo normalmente por ali. Agora são 6h52, nós voltamos em instantes. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria. Sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho. E Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora tô com ela. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. E chegou o mês de março, período de transição de uma estação e, segundo a Baroclima Meteorologia,
Para este mês, teremos um clima semelhante ao mês de fevereiro, com pancadas de chuva típicas de verão. Não há previsão de chuva intensa e em grande quantidade para o mês de março. A partir de abril, essa condição deve acontecer. E nesta quinta-feira até domingo, de madrugada, a condição para chuva então, em Santa Maria e também em todo o Rio Grande do Sul é alta. E nós vamos conferir também detalhes das temperaturas nas telas. Em Santa Maria, quinta-feira, mínima de 22, máxima chegando aos 32 graus. Na sexta-feira, máxima de 31. No sábado, temperaturas variando entre 22 e 31. E no domingo, máxima de 32 graus. Então, a gente vê previsão de chuva e as temperaturas variando entre 30 e 32 graus. E a gente confere agora o que foi notícia no JD desta quarta-feira. Nós trouxemos a notícia com exclusividade do jovem de 20 anos que foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão pelo crime de latrocínio do Leonardo da Silva de Almeida, de 22 anos, que aconteceu no centro de Santa Maria. Esse crime, relembrando, aconteceu no dia 15 de setembro do ano passado, na rua Coronel Niederauer, depois da festa da Calorada Segura, na Praça Saldanha Marinho. O outro preso, também acusado da morte, foi excluído do processo porque vai passar por uma avaliação médica para confirmar se tem ou não problemas psiquiátricos. Outros 5 adolescentes chegaram a ser apreendidos na época do crime, mas foram soltos. Os 2 acusados do roubo seguido de morte estão presos desde o dia 26 de setembro de 2022. Falamos também que a Prefeitura de Santa Maria assinou na manhã de ontem a ordem de serviço para a execução da iluminação pública do Parque Itaimbé. A empresa responsável é a Eletrotec Sistemas de Energia de Passo Fundo. O serviço está orçado em cerca de R$458 mil. A empresa tem 5 dias a contar da assinatura da ordem de serviço para começar os trabalhos e o prazo de execução do serviço é de 120 dias. E trouxemos as informações das apreensões de drogas. Foi apreendido 40 mil em drogas em Santa Maria e 4 pessoas foram presas pelo flagrante do crime de tráfico e associação ao tráfico na tarde de ontem. Essa ação foi realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Santa Maria e aconteceu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua dos Andradas. Os detidos, o que chama a atenção no caso, foram jovens de 19 e 18 anos e 2 mulheres jovens de 20 e também de 18, nenhum deles com antecedentes criminais. Ao todo foram apreendidos, então, 49 comprimidos de êxtase, cocaína, MDMA, maconha, haxixe e também um carro. E mostramos que está em tratativa, olha só que legal, a realização de um passeio de trem turístico em Santa Maria. Ontem, o vice-prefeito Rodrigo Décimo recebeu um representante da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária que está tocando um projeto de um passeio de trem entre Santa Maria e a 4ª Colônia. A ideia é fazer 4 passeios de forma experimental em 2 finais de semana e possivelmente ainda na metade deste ano. A iniciativa seria temporária e experimental, mas existe a possibilidade de tornar esse passeio definitivo no futuro. E eu olhando as imagens, eu lembro que eu já fiz a viagem de trem de Santa Maria até Porto Alegre. Então é muito legal que esse projeto possa voltar então aqui para a nossa cidade. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir tem a 2ª edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã a partir das 6h05 com as principais notícias de Santa Maria e também da nossa região. Boa noite e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital